Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e Love, Death and Robots está de volta no seu volume 2, a segunda temporada, e a gente vai falar então sobre essa segunda temporada e se ela se equipara, se ela continua aí no mesmo nível, no mesmo padrão aí da primeira temporada. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer em 2 vídeos, né? Foram 8 episódios, né, nessa segunda temporada, nesse volume 2, como eles intitularam. Então a gente vai fazer 2 vídeos de 4 episódios cada um, porque as histórias são curtinhas, né? São sempre episodinhos ali de uma média de 14 minutos, né? Entre 10 e 18 minutos aí a gente tem os episódios. Então a gente vai fazer em dois vídeos separados, né? E começando, né, logo de cara aí, esse primeiro episódio que chama Atendimento Automático ao cliente, né, Automated Customer Service no título original, né? E logo de cara, assim, eu achei uma coisa curiosa nesse episódio, que eles têm uma espécie de uma cidade geriátrica, né? Uma cidade só de idosos, né? Onde todos os moradores dessa cidadezinha, não sei se é uma cidade inteira, mas um bairro pelo menos ali, né? Todo de idosos, né? De moradores idosos. E uma cidade super tecnológica, né? Super automatizada também, onde todos os serviços repetitivos, né? Todos esses serviços automatizáveis existem, né? Então, de limpar a casa, né, como é o robô principal aí desse episódio, né, que tem essa função de fazer esses serviços domésticos, né, de varrer o chão, arrumar, dobrar roupa, lavar roupa, essas coisas assim, né, cuidar do cachorrinho, da senhorinha lá. Há serviços de passear na rua com o cachorro, né? Então tem um robô que vai andando atrás do cachorro, o cachorro faz cocô, ele vai lá, recolhe, limpa o cachorro e tal, não sei o que lá, e continua. Então é um serviço automatizável, né? Então ele foi automatizado ali dentro dessa sociedade. E o episódio é curioso porque enquanto você lida com essas facilidades, né, que a automatização, que esse processo aí de robotização, né, dessas funções básicas, existe também, ele lida também com os problemas, né, que às vezes essas pessoas de mais idade, né, que tem de acompanhar esse desenvolvimento tecnológico, né? Todo mundo já passou por isso, né? Aquela história de tudo aquilo que existia antes de você nascer é totalmente normal, o que existia até os seus 30 anos ali, né? O que foi inventado até seus 30 anos é a evolução necessária e óbvia das coisas, e a partir dos seus 30 anos, tudo que foi criado depois dos seus 30 anos é tudo besteira, nada mais serve, né? Então tudo é dispensável, né? A gente não precisa disso aí e tal, né? Então é curioso essa visão, né? Então muitas coisas também o episódio lida também com essa relação aí de dificuldade, né? E que todo mundo já sofreu de lidar com um atendente, esses atendentes digitais, né? Você vai ligar para reclamar do celular que está fora de área, ou da sua televisão a cabo, sei lá, algum serviço, aí você cai naquele sistema automatizado. Aperte 1 para tal coisa, aperte 2 para tal coisa, aperte 3 se você está morrendo, né? Aquela coisa toda. E o quão difícil é de lidar com essas coisas, e quão às vezes limitadas as opções do menu são, né? E você precisa de algum outro atendimento. E aí você pede para falar com um atendente humano, né? Porque você não quer falar com uma máquina. E aí tudo demora muito para acontecer e tal. E o episódio ali lida com essa inadequação ali tecnológica, né? Que as pessoas vão adquirindo com o passar dos anos, né? Quanto mais avançada a nossa idade, mais dificuldade nós temos ali de lidar também com esse desenvolvimento tecnológico. E o episódio tem diversos salpicados ali de influências de Exterminador do Futuro e tal, né? E, enfim, e no final, né, basicamente, eles lidam com essa necessidade também do afastamento da tecnologia, de toda essa tecnologia que pode ser considerada desnecessária ou supérflua ali para as pessoas viverem suas vidas normais, né? Então, no final das contas, a senhora protagonista ali do episódio e o vizinho dela que estava de olho nela e tal, porque ela fazia uns yoga na janela ali, ele ficava de olho nela, tal, e eles acabam
destruindo o robô lá com uma 12, né, e tal. Então vem todo aquele... A 12 sendo a eterna arma para destruir robôs e tal, né, porque tem um estrago muito grande, né, e tal. Achei curioso isso. E eles acabam fugindo da cidade ali e desligando ali o aparelho que eles estavam falando com assistência técnica ali, o atendimento ao consumidor, né? Automatizado, obviamente. Eles abandonam aquilo, né? Jogam aquilo lá para fora do carrinho deles e, ok, que tudo isso se exploda, né? Então eles vão agora viver fugindo dessa tecnologia. Então, também falando sobre esse retorno aí às origens, né? Esse afastamento tecnológico aí. Então, vamos lá. Tico, agora é com você, então, no primeiro episódio. Olá, então sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo nas Estrelas. Hoje vamos falar sobre uma série que eu estava esperando muito pela segunda temporada, que é Love, Death and Robots. Olha, como eu gosto dessa série, viu? Essa série é uma das séries que eu mais gosto de assistir. São histórias curtas, ficção científica de verdade, mas não é só uma ficção científica que você vê robô, altas tecnologias, outros planetas e etc, né? Eu gosto muito dessa série porque cada um dos episódios traz discussões filosóficas, morais, muito importantes, muito relevantes, que nós discutimos como humanidade desde o início dos tempos e continuamos discutindo, e assim, e esses temas não acabam, e é sempre uma coisa que a gente pensa, né, como por exemplo o próprio amor, a morte e etc, né? Bom, nesse primeiro episódio, vamos então falar sobre os episódios dessa segunda temporada, né? Olha, essa segunda temporada, pelo menos no que diz respeito à computação gráfica, os caras estão cada vez melhores. Eu acho que eu vou ter que realmente fazer que nem escola de samba no carnaval, né? Dar notas de categoria, né? Porque realmente tem algumas coisas que são incríveis, como por exemplo a computação gráfica de todos esses episódios está muito, muito, muito boa. Aí depois a gente fala sobre o episódio em si, né? Uma nota do episódio englobando tudo, né? Bom, vamos lá então falar sobre o primeiro episódio, né? Atendimento automático ao cliente, né? É uma série muito... É um episódio muito legal. Já de um tema já meio... Não sei se... clichê, mas que é, mais uma vez, o conflito, né? Guerra entre homens e máquinas, né? Entre nós e a inteligência artificial. Eu, particularmente, gosto muito desse tema. É um tema que a gente precisa discutir e cada vez mais discutir mais sobre esse tema, porque é um tema, uma coisa que eu particularmente acho que é cada vez mais relevante. É algo que realmente eu acredito que vai se tornar um problema nas próximas décadas, né? E obviamente a gente tem muitos outros questionamentos também de será que esse tipo de coisa que aconteceu no episódio aconteceria mesmo, né? Que em resumo, o que acontece, né? Se você não assistiu, por favor, assista o episódio, né? Porque a gente vai discutir um pouco mais sobre o episódio. É uma casa normal e o aspirador de pó, né, automático que fica limpando a casa, que realmente é uma coisa que é absolutamente fundamental e eu quero muito um robozinho daquele. Ele tem uma encrenca com o cachorro da dona, né? E depois com a própria dona e assim por diante. Daí começa a revolução das máquinas, a guerra contra as máquinas e assim por diante. Não sei até que ponto esse tipo de coisas aconteceria, assim por diante, né, muitas questões técnicas, tá, no sentido de para um robô desse não precisa de uma inteligência artificial muito sofisticada e tudo mais, então não tem motivo para
uma inteligência artificial começar a questionar o seu lugar no mundo e assim por diante. Então, não sei até que ponto isso aconteceria. Uma coisa que eu achei muito legal nesse episódio é justamente a cumplicidade, por assim dizer, do robô, do aspirador de pó, super tecnológico, com o atendimento ao cliente, né? Porque, obviamente, o que acontece quando dá problema no seu equipamento eletrônico, você liga para assistência técnica, né? E é muito legal, porque a assistência técnica para humanos não, para você falar com um humano, 6 horas, né, aproximadamente, para você falar com alguém. Então, obviamente, o que você faz? Você vai com um robozinho mesmo. E você fala com ele, e a cumplicidade, né, com o aspirador de pó, com atendimento automático. Não, então jogue o cachorrinho nele e tudo mais, e assim por diante. Ah, não, agora o robô tomou o controle da sua casa, agora a casa dele, assim por diante, é isso mesmo, é melhor você sair correndo e deixar a casa para ele, esse tipo de coisa, né? Eu achei muito hilário, muito engraçado, muito interessante essa cumplicidade, né? Daí, no finalzinho, a mulher consegue matar o robô, mas não adianta, o robô mandou upload para todo mundo e começa a guerra contra as máquinas. E, obviamente, tinha o serviço de, tipo, proteção à testemunha, alguma coisa assim, né? Ou seja, caso você, por um pagamento simbólico, alguma coisa assim, você pode mudar de identidade, alguma coisa assim, e já oferecendo um outro serviço, né? Para quem teve problemas com robôs. Achei muito legal, muito interessante. Vamos lá, então. Falamos especificamente sobre o episódio. Eu achei computação gráfica incrível, muito, 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 muito boa. Textura, cabelo, incrível, incrível. Só que a história em si, achei um pouquinho fraca e o tema já está começando a ficar batido, saturado, essa coisa de guerra contra as máquinas e assim por diante. Tá começando a ficar um tema saturado e superficial, né? Então eu vou dar 10 para computação gráfica, 10 para fotografia, obviamente, mas, 5, né? Porque a gente faz com até 5. Então 5 para computação gráfica, 5 para... Não, 4,5 para computação gráfica. Então eu vou dar 2,75 pro episódio em si, com o episódio geralzão esse primeiro episódio da segunda temporada, ok? É isso. Aí, muito bom, Tico. Então vamos lá, vamos falar agora do segundo episódio, que chama Gelo Ice, né, o título original. E esse episódio, ele fala basicamente sobre essa diferença aí, essa dificuldade de relação aí entre os seres humanos naturais e os seres humanos aprimorados, né, os seres humanos melhorados, né, e o quanto que vai também o limite, né, ali da humanidade em si, né, e o quanto que pode existir uma espécie de um preconceito, uma espécie de uma discriminação, né, dos seres humanos aumentados, melhorados, com os seres humanos naturais, né? O episódio lida bastante com isso, quando tem dois irmãos ali, que são os protagonistas dessa história, que são jovens e tal, mas um deles melhorado, um deles aprimorado ali, né, com seus implantes e seus melhoramentos. E esses melhoramentos podem ser ou de bioengenharia mesmo, ou tecnológico, meio cyberpunk, meio ciborgue, né? Coloca um braço mais poderoso, coloca um olho mais que enxerga melhor, ou que te dá funções a mais do que o olho natural, né? Então tem o episódio lida bastante com isso. E logo de cara, assim, eu lembrei daquele filme Gattaca, né? Que é um filme que lida exatamente com esse tema, né? O quanto que o ser humano normal o ser humano normal não, o ser humano natural, né, sem os melhoramentos, vai ter dificuldade, né, terá dificuldade de viver nesse mundo de seres humanos aprimorados, de seres humanos melhorados, porque obviamente ele está
saindo nessa corrida lá atrás, né? Porque os caras são mais rápidos, são mais fortes e tal, são ampliados, né? É o ser humano 2.0, né? O ser humano ampliado ali. Quanto mais rápido, mais forte, mais esperto, mais ágil, né? Mais tudo. E eles têm essa dificuldade aí, então, de acompanhar essa nova versão aí do ser humano, né? E os dois personagens protagonistas são irmãos, né? E o irmão natural, né? O irmão não aprimorado, ele é um cara meio recluso, né? Ele não se encontra, não se encaixa nessa sociedade. Eles não moram mais na Terra, eles moram num outro planeta e tal, que não é muito especificado também, não importa para a história, né? No final das contas. E eles vão ver umas baleias do gelo lá, que tem uma região ali aquática toda congelada, e de tempos em tempos as baleias têm que emergir ali da água, né, para poder respirar, né? Então elas estouram o gelo e justamente para pegar ar e depois mergulhar de novo, né? E aí aquela região toda congela de novo, vira aquele grande ringue de patinação ali, né? E esses adolescentes desse planeta, né? Eles têm aquelas brincadeiras de adolescente, né? Eles vão até o centro ali, onde eles sabem que a baleia vai estourar, e eles têm que esperar ela começar a bater embaixo e vai começar a quebrar aquele gelo, e eles têm que correr de volta, né? Para onde é seguro, né? Então aquela busca por adrenalina ali, né? Aquela busca por emoção, né? E, obviamente, vem aquela história o menino natural, né, o adolescente ali que é natural, que ele não é melhorado, ele vai correr mais devagar que os outros, então ele vai ter mais dificuldade, né, de se salvar, vai ter mais dificuldade de alcançar ali o lugar seguro. E o irmão aprimorado, ele obviamente vai mais rápido, só que ele machuca o pé, ele torce o pé ali e acaba caindo, né, então o irmão natural, né? Ele, sem o melhoramento, ele vai e leva o irmão nas costas assim e corre e tal, e salva a vida do irmão, né? Então mostra o quanto que a humanidade ainda, quando exigida realmente, quando na vida ou morte ali, naquele momento de ou vai ou racha, né? Não tem mais escapatória, ou o pico daquela habilidade, daquele potencial humano aumenta em muito, né? E podendo aí se igualar ou até superar o ser humano melhorado, né? O episódio lida bem com isso. E o episódio tem uma piadinha ali, uma referenciazinha bacana. Uma referência não, tem uma visão legal, porque o irmão melhorado, né? O irmão, ele simula, né, que ele machucou o pé justamente para atiçar esse poder secreto ali do ser humano natural, né, no episódio. Então tem essa ideia de que tipo, o irmão sabia, ele só queria ajudar o irmão não melhorado a se desenvolver, né, e assumir, para tomar para si a responsabilidade e tal. Tem essa visão legal aí. Gostei do episódio, achei bem, bem bacana. Então, agora vamos com o Tico para ver o que ele achou desse segundo episódio que chama Gelo. Tico, agora é com você. Vamos então agora para o segundo episódio dessa segunda temporada de Love, Death and Robots. Episódio chamado Gelo. Esse episódio trata também de uma outra questão muito importante, debatida também, que é a questão do preconceito, né? Um novo tipo de preconceito, por assim dizer, causado pela tecnologia, né? Em toda a nossa história sempre tivemos preconceito contra classes sociais, contra, por assim dizer, raças, né? Ou etnias, por assim dizer. E assim, cultura, os outros países, de qualquer maneira, preconceito contra o diferente, né? Aquele que não tem as mesmas características que eu, né? O observador, por assim dizer. Neste caso, é um preconceito causado pela tecnologia, né? Porque o que acontece nesse episódio, né? São dois irmãos. Um é modificado, o outro não, né? A maioria da sociedade nesse planeta, colônia e assim por diante, são modificados. Aparentemente, tudo indica que são modificações mecânicas, né? Modificações sintéticas, né? Próteses, implantes e substituições de órgãos, membros, coisas do tipo, para deixar você mais forte, para poder enxergar
visão noturna e etc, né? Deixar você mais forte e assim por diante. Não ficou claro para mim se havia modificações genéticas, né? Aparentemente deu a entender que são só modificações mecânicas, tecnológicas, né? Mas de qualquer maneira a questão da melhoria, né, você não é modificado, você é inferior e esse tipo de coisa, tá extremamente clara, né, nessa sociedade, nessa descrita, mostrada no episódio. Muito legal também ver a questão do valor, do que da forma como você mesmo se enxerga dentro dessa sociedade e assim por diante, né? Da forma como os outros te veem, como os outros colocam o seu valor dentro dessa sociedade, se você tem modificações ou não. Sempre também uma coisa muito legal, muito interessante, sempre nessas questões e discussões sobre o valor do diferente, assim por diante, é justamente mostrar que o diferente também faz e tem o mesmo valor que você, né? Que é aquele que está tendo, de certa forma, está olhando de cima, né? Seja porque de uma classe econômica, social superior, alguma coisa assim, ou porque é a pessoa daquele país, está falando do estrangeiro e assim por diante, né? Nesse caso do tecnológico, do modificado pro não modificado, né? O que acontece na história? São dois irmãos, um irmão vai sair com os amigos modificados e o outro fala, eu quero ir junto, né? Alguma coisa assim. Daí eles vão lá, vão fazer uma aventura, né? Vão ver baleias daquele planeta, né? Que são baleias que, como as nossas, né, também saem para poder respirar e assim por diante. Elas também faz isso, né? Só que esse planeta é um planeta congelado e tem uma placa de gelo enorme. Então essa baleia, ela, para poder respirar, ela é toda uma baleia com uma carapaça, né, um exoesqueleto, por assim dizer, para justamente quebrar esse gelo. E a aventura é justamente correr, chegar até o ponto onde as baleias começam a quebrar para poder respirar, e correr, e é isso aí, né? Essa é a aventura. E aí que dá a questão do valor, né? De mostrar que o outro também tem o mesmo valor que você, né? Por assim dizer. Obviamente, como era de se esperar, todos os modificados correm em uma velocidade super rápida, né? E conseguem muito facilmente correr das baleias. Mas o não modificado não consegue, né? É muito difícil. E o irmão do não modificado também se machuca, né? E o não modificado, ele ajuda ele, né? Mostrando o seu valor, mostrando que ele é capaz, que ele pode ajudar, que ele é tão bom quanto os outros, e assim por diante. Essa é a história do episódio. Esse episódio também aparentemente de computação gráfica, alguma coisa assim, mas ele é muito mais estilo desenho, né? Cartoon mesmo, né? Nem é mangá, não é coisa do tipo. É bem cartoon bem estilizado mesmo. Gostei muito, gostei do desenho, gostei da temática, de como eles resolvem tudo. Efeito especial não tem muito o que falar, né? Eu achei muito bom, gostei muito, mas também não está no nível dos outros, mas é muito bom. Então eu vou dar, sei lá, computação gráfica, fotografia e tal, as coisas, eu vou dar um 3, né? De 0 a 5, um 3. A história em si, gostei de toda a história. Vou dar 2,75 talvez, 3, não sei, algo nesse meio termo aí.
É isso. Então é isso aí. Agora vamos falar então do terceiro episódio, que chama Esquadrão de Extermínio, né? Pop Squad no título original, né? Que é um episódio esteticamente super interessante, porque ele tem aquela influência ali visual do dieselpunk, né? Que é meio que um steampunk, só que não baseado na força energética da caldeira, mas sim na força energética do diesel, né? Então vem aquele retrofuturismo ali focado nos anos 50 ali dos Estados Unidos, né? E tal, tem aquela visão assim, né? Meio desse momento idealizado ali da década de 50 nos Estados Unidos, que é esse dieselpunk, né? E o episódio eu achei o mais interessante até agora, que ele lida justamente com a imortalidade, né? E os custos da imortalidade. O episódio ele tem aquela característica meio de Blade Runner também, meio Altered Carbon, né? Inclusive tem uma cena que ele vai pegar o carro dele que voa, né, obviamente, e ele vai para uma cidade acima das nuvens, que parece muito o primeiro episódio ali de Altered Carbon, né, quando ele está chegando na casa do Matusa ali, né, e série que vale a pena assistir também. E com isso, com toda essa influência, a gente tem esse personagem principal que ele é meio que um Blade Runner, né? Meio que ele tem que caçar ali os replicantes, né? Meio que aposentar o replicante e tal. Só que aqui nesse universo ele caça crianças, né? Porque a vantagem ali da imortalidade, o custo da imortalidade, né? É que eles não se reproduzam, até por uma questão ali de superpopulação, talvez, né? Então a gente vai ali lidar com esse conceito da superpopulação. Então os custos que uma sociedade de imortais, né, uma sociedade que as pessoas têm uma expectativa de vida basicamente infinita, tem. Então tem essas pessoas que são contra isso, né, que são contra essa imortalidade, né, e eles querem se reproduzir, eles querem ter crianças, né? Então eles caçam ali essas pessoas e eles vão lá e executam as crianças, né? E só isso já é um tema super pesado e super legal assim de ser desenvolvido, e a maneira como o episódio desenvolve o tema é legal, porque tem esse cara, ele começa o episódio matando 2 crianças, né, basicamente, e depois ele vai lá e ele começa a ver que onde que tá, o quanto está custando isso realmente para ele. Ele começa a se questionar e tal, e ele encontra ali uma mulher, né, que está comprando uns brinquedinhos assim, uns carrinhos e tal, uns ursinhos de pelúcia, aquela coisa toda, que meio que tem aquela pegada do Homem do Castelo Alto ali, do Philip K. Dick, né, também ali escritor do livro do Blade Runner, né, e também o Homem do Castelo Alto, né, e tem essa pegada da coleção desses objetos antigos, né, desses objetos de uma sociedade que já não existe mais, né, uma sociedade antiga. E por que ela tá colecionando brinquedos, né? Ele começa a seguir, porque ela é uma dessas pessoas que não querem a imortalidade, eles querem a imortalidade da espécie, né? A imortalidade de passar quem você foi para o seu descendente, e o descendente levar a sociedade para frente, né? E um tema aí super recorrente também da ficção científica, né? E super recorrente atualmente, né? Em outros gêneros também da literatura, né, que é justamente essa passagem de tocha aí, né, de uma geração para outra, né, o quanto que a nossa sociedade a sociedade que existe tem que tomar ali o lugar no banco de trás e deixar que a nova geração leve a sociedade adiante, né. E esse episódio me lembrou também uma série que está na Netflix também, que chama Ad Vitam, né? Eu só assisti o primeiro episódio, eu achei interessante, e ainda não continuei, não consegui acabar a série, mas parece bem interessante, assim. O primeiro episódio me chamou bastante atenção, então vale a pena aí dar uma olhada aí também em Ad Vitam, uma série francesa. E, enfim, o episódio lida com isso e lida com esse cara começar a ter uma nova perspectiva ali a respeito do trabalho dele de ir lá e executar crianças, né, e tal. E o final, né, obviamente ele tem que transformar o personagem, né, o personagem tem que passar pela história toda e sair transformado, né, e ele percebe o quanto as atitudes e o caminho dele estavam erradas, e ele vai deixar essa criança viver, né, ele vai seguir a vida, só que a parceira dele está do lado de fora da casa esperando, né, então
tem esse embate aí de quem ele era, né, representado ali na parceira, com quem ele é agora, né. Muito legal o episódio, muito bacana, e o episódio que eu gostei mais, assim, esteticamente também, o da animação em si, achei muito, muito bacana, vale muito a pena. Vamos ver o que o Tico achou, então, desse episódio. Então, Tico, agora é com você. Então, vamos falar agora sobre o terceiro episódio do Love, Death and Robots, Esquadrão de Extermínio. Esse é realmente um dos grandes episódios da temporada, né? E justamente por dois motivos óbvios, né? Primeiro, a computação gráfica, efeitos especiais e fotografia incríveis. Realmente, você fica alguns momentos pensando, pô, será que eles usaram atores ou não, né? Você tem um pouco essa dúvida, né? De tão boa que é os efeitos especiais. Mas, obviamente, ainda dá para perceber que é computação gráfica, né? De qualquer maneira, tudo muito, muito bem feito, muito bom. Fora isso, por que esse episódio é tão bom? É justamente pela temática que ele traz, da forma como ele desenvolve e pelo tema em si, né? É um tema extremamente interessante, que faz a nossa mente explodir, né? Por assim dizer. Que é a questão da imortalidade e das consequências da imortalidade, né? No episódio, a sociedade encontra uma forma de alcançar a imortalidade, todo mundo é imortal, ninguém morre, ninguém envelhece. Outros filmes também falaram sobre isso. Um dos clássicos clássicos não, né? Mas um dos que eu me lembro, assim, aquele que o pessoal tem um relógio no braço, com Justin Timberlake. Bom, aquele filme é muito bom, Que Tempo é Dinheiro, né, alguma coisa assim. Aquele filme lá é muito bom, muito interessante. E nesse também, mais uma vez, também traz a questão da consequência da imortalidade, né? Porque, obviamente, as pessoas ficando imortais, as pessoas não podem mais se reproduzir, né? Porque se elas se reproduzirem para sempre, e mesmo que qualquer se reproduza apenas uma vez, né, a quantidade da população vai ficar um nível absurdamente gigantesco, né, e não tem como, não tem mineral, não tem terra para plantar comida suficiente, é muita, o planeta não aguentaria isso, né. Então, obviamente, qual é a solução, né, óbvia que o pessoal usa obviamente, a eliminação da possibilidade das pessoas terem filho, né? As pessoas não podem mais se reproduzir. E ok, né? Aparentemente ok, mas realmente é uma coisa que, quando a gente explicando assim, a gente pensa e fala, ok, dá para entender o motivo e assim por diante, mas a gente nunca vem à nossa mente o trabalho sujo por trás disso, né? E esse episódio mostra justamente o trabalho sujo por trás dessa ideia simples, né? Que é justamente e as pessoas que não concordarem, não querem se reproduzir, querem ter filhos, querem ter essa experiência na vida, né? Que é algo absolutamente legítimo, né? Como ser humano, né? Eu também quero ter os meus filhos, criar, ter essa experiência de ver uma vida se desenvolver e assim por diante. E qual é a consequência? Esse é um policial que justamente prende as pessoas que se reproduzem e mata sua prole, né? Por assim dizer. E obviamente uma coisa de um questionamento ético, moral e tudo mais muito forte, né? Será que se deve fazer isso? Se pode fazer isso? E assim por diante, né? Eu particularmente acho que talvez possa não matar as pessoas se, por exemplo, a gente conseguisse colonizar outros planetas, né? E assim por diante, isso poderia eliminar essa questão de poder viver para sempre, mas
também poder se reproduzir, né? Mas também não sei como é que tá essa situação dentro do universo do episódio, né? Mas é um questionamento muito sério a se fazer, né? E aí você, o que você faria, né? Comente aqui embaixo nos comentários o que você faria, o que você acha que é o certo, né? O que você acha que deve ser feito. Eu acho realmente uma questão muito complicada. Vamos já para as notas, então. Efeitos especiais e fotografia, nota 10, né? Ou seja, 5, né? 5 estrelas. O tema, a forma como eles abordam e tudo mais, eu gostei muito e vou dar... Nossa, eu tô muito propenso a dar um 5 para esse episódio, né? Não sei. Vou dar 5 para esse episódio por enquanto. Para mim é o melhor episódio dessa temporada. É isso aí. Então é isso aí, Tico. Valeu. Vamos então falar agora sobre o último episódio desse vídeo, né? Então esse é o 4º episódio e a gente vai voltar então depois num 2º episódio falando do 5º ao 8º. Esse 4º chama Snow no Deserto, né? Snow in the Desert. Snow sendo aí o personagem, né, o nome do personagem principal do episódio, e também tem a brincadeira com neve no deserto, né, só que ele é chamado de Snow, né, de neve, porque ele é albino, né, então ele é todo branco, né, ele não tem pigmentação na pele, nem nos pelos, né, então a sobrancelha dele é branca e tal, ele é todo albino, né, e um episódio aí que lida também, né, com esse tema da imortalidade, né, porque... esse cara, ele é talvez um mutante, né, alguma coisa assim, porque ele se regenera muito fácil, né, então ele tem uma hora que ele perde a mão ali e ele nem liga, porque ele sabe, daqui a uma semana minha mão vai estar de volta, então ele vai crescer de novo aquela mão, né. E esse cara, ele está sendo procurado justamente por essa habilidade regenerativa dele, porque todo mundo quer a imortalidade, né? Então basicamente eles querem os testículos do cara para pegar esses genes aí dele para tentar replicar isso para as outras pessoas, para que todo mundo possa ser imortal, né? E esse cara já está vivo há muito tempo e tal. Então ele tem ali problemas com esses caçadores de recompensa que estão perseguindo ele, tá, não sei o que, tiroteio, aquela coisa toda. E ele auxiliado ali no meio de tudo isso, quando ele está quase morrendo ali, por uma menina que está ali do lado dele, e ela diz que ela é da Terra e tal, e que a Terra também está querendo vir atrás dele por causa desses genes dele e tal, só que eles não querem capturar, eles querem que ele venha de bom grado ali, de livre vontade, né? E, enfim, eles acabam se envolvendo, tem mais um tiroteio e tal, e nesse segundo tiroteio a menina, ela é machucada e tal, e ele descobre que por baixo, né, ela é tipo um Terminator, né, ela é tipo um Exterminador do Futuro, porque ela tem todo um robô ali por baixo dela, então ele fala, você é um ciborgue, né, você é E ela fala, não, eu sou humana, né, dentro tem a pele, aí tem o esqueleto robótico dela, e dentro do esqueleto robótico ela fala, não, eu tenho um cérebro e tal, porque ela sofreu um acidente lá atrás, tá? Eu tenho o cérebro, uma coluna ali, toda humana e tal. Então ela fala que isso em si é ela, né? O resto todo é criado, né? Construído depois, né? E que ela também é uma imortal, né? Então tem esses dois lados da imortalidade aí. Tem a imortalidade biológica, né? Do cara que tem um gene ali que faz com que ele seja imortal, e tem a imortalidade tecnológica, né? Que ela conseguiu a imortalidade através de uma tecnologia que fez com que o corpo dela seja imortal ali, seja infinito, né? Tem uma infinidade de tempo, né? E que ela também está sozinha há muito tempo, então eles acabam se aproximando ali. O episódio me lembrou bastante, apesar dele ser no deserto, né? E ele ter uma pegada meio de Duna ali, né? Quando eles usam aquelas máscaras para preservar a umidade do corpo, né, e tal. O episódio também lida um pouco com a escassez de água. Tem no comecinho uma ambientação ali onde eles colocam os caras dentro de uns tubos, talvez para pegar a água do corpo deles, e escrito, né, ladrão de água, né, embaixo, né. Então lida um pouco com esse conceito da escassez de água, e o planeta inteiro é um planeta deserto e tal. Mas o episódio me lembrou um pouco aquele filme Waterworld, né, com o... esqueci o nome dele agora, mas vou colocar o nome aqui embaixo. Kevin Costner. E me lembrou bastante porque ele também era um humano, né? Que o mundo todo soterrado, todo debaixo da água, né? E então ele é um ser humano que é um mutante, que ele já se adaptou a esse mundo aquático. Então ele tinha as guelras atrás da orelha, né? Ele podia nadar mais que os outros, podia respirar debaixo da água e tal. Então tinha
aquela ideia toda da mutação, né, dessa adaptação para o novo ambiente, né, ele ser aí essa mudança, né, essa evolução do ser humano. Achei bem legal o episódio, não é nada mágico, mas é bem divertido de assistir. E assim, a animação tem uma hora que você não sabe se é um ator de verdade ou se é animação, de tão bem feito, assim, de tão perfeito, assim, cai dentro daquele Uncanny Valley, né, de desconforto, né, quando você não consegue definir se é um ser humano ou se é uma animação mesmo. Muito, muito bacana, assim, bem legal. Então vamos ver o que o Tico achou desse quarto episódio, que chama Snow no Deserto. Tico, agora é com você. Bom, então vamos agora para o quarto episódio, né, dessa segunda temporada. O episódio em si é muito bom, muito legal, muito interessante também, como todos os outros, mas para mim o mais incrível desse episódio, a coisa mais estupenda, por assim dizer, nesse episódio, é a computação gráfica. A computação gráfica nesse episódio realmente, eu acho que é uma das melhores que eu já vi na vida, por assim dizer, por enquanto, pelo que me lembro. Esse é realmente o tipo de episódio, o tipo de computação gráfica, de efeito especial que eu realmente fiquei na dúvida, fiquei pensando, nossa, será que eles usaram atores nesse episódio, né? Porque realmente nesse você realmente fica na dúvida, né? De, putz, será que eles usaram atores ou não, né? E a gente sabe que é tudo 100% computação gráfica e tudo mais, mas a perfeição em tudo, né? Nos olhares, pelo, cabelo, barba, tudo extremamente perfeito e realmente deixa você maravilhado, né? De como os caras estão bons, né? Tá tudo muito bem feito, perfeito, né? Bom, a história em si é um cara que tá na vida dele e tudo mais, só que tem uma recompensa para ele, né? Porque ele tem uma coisa muito importante, muito interessante, né? Que é justamente a questão da imortalidade. Ele também é imortal, né? Mas ele, no caso dele, é uma imortalidade natural, né? Ele tem, de certa forma, algum tipo de glândula, algum tipo de coisa que produz um hormônio, produz alguma substância que deixa as células dele se regenerarem, né? Ou seja, ele é praticamente o Wolverine, né? Até tem um episódio de briga, de tiro e tudo mais, que ele perde, dá um tiro e explode a mão dele, alguma coisa assim. E mais adiante no episódio se vê que a mão tá crescendo, né? Tá se desenvolvendo e em uma semana mais ou menos a mão já vira o normal. Isso em si também é muito interessante, a questão da imortalidade trazida sobre esse aspecto, né? Primeiro é a imortalidade, o episódio anterior é a imortalidade sobre um âmbito, uma questão social, né? Como a sociedade se lidaria com se a imortalidade estivesse disponível para todo mundo, e nesse é um indivíduo só imortal, né? E qual é as consequências para ele, né, dessa imortalidade, né? Por exemplo, o peso de viver uma vida inteira com uma pessoa e ver ela morrer, ver diversos amores morrendo e assim por diante, né? Ver filho morrer, nascer, crescer e morrer, assim por diante, né? Essa é uma questão muito triste também nesse aspecto. E é isso. Em resumo, tem uma menina lá também está à procura dele para justamente essa questão quer só pegar ele, pegar a glândula, né, que tá no testículo, alguma coisa assim, e desenvolver a imortalidade para ele, e o outro é essa menina que é da inteligência da Terra, que quer convencer ele a participar das pesquisas e assim por diante, para poder ajudar a Terra a alcançar a imortalidade e assim por diante. Talvez justamente ele tenha aceitado, e justamente o fato dele ter aceitado tenha possibilitado o episódio anterior a existir, né? Talvez seja alguma coisa do tipo. Já vou para
O episódio em si, apesar do tema ser muito interessante, a forma como eles escolheram falar sobre o assunto não foi, eu achei um pouco vazia, por assim dizer, muito superficial. Muito tiroteio, efeitos especiais incríveis, mas pouca discussão, pouca reflexão, por assim dizer, eu achei. Com certeza, computação gráfica e fotografia nesse episódio 5 de novo, esse realmente a computação gráfica é uma das melhores que eu já vi. Você realmente fica na dúvida de, putz, será que é real ou não é real? E é isso. A história em si, eu vou dar um 3. Gostei de tudo, mas muito tiro, porrada e bomba e pouco pensamento, por assim dizer. É mais ou menos isso. Bom, é isso. Então é isso aí, valeu, Tico. Então essas foram as nossas opiniões aí a respeito dos 4 primeiros episódios da segunda temporada, né, o volume 2 de Love, Death and Robots. E então a gente volta com mais um vídeo falando da segunda metade, da metade final aí, então, dessa segunda temporada. Obrigado por nos aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro. Interessante, eu acho que a forma como eles